Oi gente, de volta, Saba Fonseca por aqui, por aí estão todos bem, por aqui estamos todos ótimos. Hoje vamos fazer mais uma trança, só que dessa vez a trança dupla. É por isso que eu pedi para vocês começarem a fazer a trança simples, porque se você conseguir fazer a trança simples, você vai conseguir fazer a trança dupla e a trança tripla, e mais elaboradas, e você tem que saber a base, tá bom gente? Fica até o final do vídeo porque hoje tem pão caseiro, tutorial básico de trança dupla. Unte em farinha uma forma retangular de 35 cm de comprimento e 25 cm de largura. Essa forma deve ser baixa para não interferir no crescimento e formato das tranças. Peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Reserve, pois usaremos essa farinha peneirada misturada com fermento de outra maneira. Não usaremos aqui hoje a esponja, tá bom? A fermentação da trança dupla será normal e no tempo dela, tá bom? Em outro recipiente, misture 2 gemas, 200 gramas de açúcar, uma colher de chá de sal e 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada. Misture muito bem até formar um creme bem liso e fofo. Acrescente agora 400 ml de leite morno e comece a misturar até que você não encontre mais resistência do açúcar no fundo do recipiente. Ou seja, mexa até que derreta todo o açúcar e derreta completamente a manteiga. Coloque agora de uma só vez a mistura de farinha de trigo peneirada juntamente com o fermento. Essa farinha já deve estar misturada com fermento biológico seco. Vá mexendo com a ajuda de uma colher de pau até que a farinha de trigo absorva todo o líquido e forme uma massa bem lisa e bem homogênea. Vá acrescentando agora aos poucos mais 700 gramas de farinha de trigo peneirada. Eu disse, gente, aos poucos. 700 gramas de farinha de trigo peneirada aos poucos. Se precisar, coloque um pouco mais de farinha de trigo. Caso a sua massa não precise, não coloque todos os 700 gramas de farinha de trigo peneirada. Vá aos poucos. Faça isso, então, aos poucos, até que você consiga mexer sem a ajuda da colher de pau, passando assim a mexê-la com as pontas dos dedos. Faça isso até que você atinja um ponto de massa lisa, macia e que não seja muito dura e que comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Neste momento, passe a massa para a bancada enfarinhada e continue sovando a massa até que ela fique bem macia e elástica.
Quando atingir este ponto, comece a abrir a massa com as pontas dos dedos, começando pelo centro. Coloque no centro da massa 50 gramas de manteiga sem sal em ponta de pomada e comece a envelopar a manteiga. Comece sovando suavemente até que a massa absorva a manteiga completamente. Coloque esta massa em um recipiente pincelado com óleo, cubra o recipiente com um saco plástico e deixe descansar por cerca de 10 minutos somente. Em uma panela de fundo grosso em fogo baixo, coloque ainda com fogo apagado uma colher de chá de amido de milho, 2 colheres de sopa de açúcar, uma pitada de sal e 200 ml de água. Mexa muito bem. Acenda o fogo baixo e sempre mexendo, mexa até começar a ferver. Faça isso até começar a engrossar suavemente. Apague o fogo e deixe esfriar. Essa geleia de brilho deve ser usada na superfície das tranças e ela deve ser usada fria completamente. Em um recipiente, bata uma gema de ovo com uma colher de chá de açúcar. Reserve esta gema batida com açúcar, pois iremos usar ela para pincelar as tranças depois de assadas. Depois deste tempo, pincele a bancada com óleo, coloque a massa sobre a bancada e sove ela um pouco mais até que ela acorde do descanso. Corte essa massa em 12 pedaços iguais. Em seguida, faça 12 bolinhas de mesmo tamanho com os pedaços de massa. Abra cada bolinha de massa em um retângulo de 20 cm de comprimento por 10 cm de largura. Pressione as pontas dos dedos em toda a lateral da massa já aberta em um retângulo. Isso vai ajudar a massa a colar uma na outra, impedindo de abrir ao crescer, abrir ao assar ou ainda impedir que as tranças duplas soltem. Enrole a massa aberta formando um cilindro de cerca de 20 cm de comprimento. Feche com as pontas dos dedos as duas laterais da massa já enrolada. Disponha essa massa já enrolada sempre com as dobras para baixo, como te mostro. Nesse tipo de receita de pão trança dupla, a parte lisa deve ficar para cima, para não desestruturar a trança e não deixá-la com um aspecto rústico. Lembre-se que a parte das dobras deve ficar sempre para baixo nesse caso.
Faça isso com todas as bolinhas de massa, formando assim 12 pães em formatos cilíndricos. Acompanhe. Para fazer as tranças duplas, disponha na bancada de 2 em 2 rolos, totalizando 6 rolos de mesmo tamanho. Para cada trança dupla, utilizaremos aqui 6 rolos, sendo assim, faremos aqui 2 tranças. Sendo assim, faremos aqui 2 tranças duplas, totalizando 12 rolos de 20 centímetros cada. Junte os rolos de 2 em 2. Separe de 2 em 2 a parte inferior, para você ver com exatidão onde é o meio dos 6 rolos. Passe os 2 rolos da direita para o meio dos rolos. Agora passe os 2 rolos da esquerda para o meio dos rolos. Continue assim. Um rolo da direita para o meio, o rolo da esquerda para o meio. Faça isso até que acabe de trançar os rolos duplos. A pontinha que sobrar, feche muito bem na parte de baixo da trança dupla, travando para não soltar. Vire agora a trança dupla e comece a fazer da mesma maneira. Faça isso com os outros 6 rolos de massa, totalizando aqui 2 tranças duplas. Trace uma linha imaginária bem no centro do... Não precisa traçar essa linha, ok? Eu só faço isso para que você entenda perfeitamente a técnica. Vamos trabalhar somente com os rolinhos da esquerda e o da direita, com os rolinhos da direita e o da esquerda, ou vice-versa. Por fim, vire de novo a trança do lado que você começou. Deixe do lado que você começou, sempre.
Coloque as duas tranças duplas na forma já untada e enfarinhada. Vou pedir para você colocar as tranças duplas no sentido do comprimento da forma. Pincele agora em cada trança dupla a mistura de gema batida com açúcar. Faça isso em toda a superfície das tranças. Coloque uma outra forma retangular maior do que essa embaixo desta para que na hora de assar as tranças duplas não queime a parte de baixo. Deixe descansar por cerca de 1 hora ou até que uma trança dupla encoste a parte do meio uma na outra, isso dentro da forma. Depois deste tempo, pincele novamente a mistura de gema batida com açúcar na superfície das tranças duplas. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até dourar levemente a superfície das tranças duplas. Retire as duas tranças duplas do forno e, com elas ainda quentes, pincele a geleia de brilho na superfície de cada trança dupla. Isso vai fazer ativar o brilho. Em seguida, salpique açúcar cristal na superfície de cada trança dupla, isso para decorar.